Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Porque a palavra de Deus em Salmos diz: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Isso aí. E é motivo de muita alegria poder estar aqui. Porque mesmo cansado, mesmo depois de um dia corrido, é aqui que nós somos renovados. Aleluia. É aqui Glória que a nós Deus. somos restaurados. É aqui que a nossa força ela é revigorada. E hoje eu quero falar com vocês sobre graça. Uma graça redentora. Aleluia. Mas antes disso, eu quero orar com a igreja também. Eu peço que a igreja esteja de pé para que nós possamos orar. Eu gosto sempre de iniciar com uma oração antes de iniciar a ministração. Pai querido, Pai amado, eu quero te entregar esse momento da palavra em tuas mãos. Que não seja eu falando, mas sim o teu Santo Espírito. Para que essa palavra seja conduzida, Pai, de uma forma sábia, eficaz, amorosa. E, Pai, uma palavra, Deus, de transformação. Aleluia. Para que teu povo, Pai, não saia daqui da mesma forma que entrou. Para que nós possamos aprender ainda mais da tua palavra. Abra as nossas mentes para compreendermos, Deus, a totalidade daquilo que o Senhor quer revelar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. E o título da nossa mensagem, pode ser sentar a igreja, é Graça Redentora. Amém. Eu creio que muitos aqui saibam o que significa graça. E eu vou usar 2 livros para falarmos sobre isso. E o primeiro dele é Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Amém? Quando todos acharem, digam amém. Amém. Efésios 2, de 8 a 10. Acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, no versículo 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Então, o que é a graça? A graça, ela é um favor imerecido. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 20, vai dizer: aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, aonde havia pecado, a graça veio para retirar. Porque a graça de Deus, ela é maior do que o pecado. E a graça em hebraico, ela tem 2 vertentes. Rei, que significa favor imerecido. E o que seria isso, um favor imerecido? Por exemplo, a pastora deu um testemunho de uma diaconisa que estava contra ela pela influência do inimigo. Então nós podemos ver que a pastora, com um coração sábio, né, e uma mente instruída pelo Espírito Santo, ela cuidou daquela diaconisa. Amém. Então nós percebemos, aquela diaconisa merecia pelos olhos humanos? Então aquilo foi um favor imerecido? Então quando nós vemos Cristo indo para uma cruz por nós, pecadores, dos quais nós mesmos que os colocamos lá, nós vemos que Cristo em nenhum momento ele negou o seu amor por nós. Então quando Cristo morreu por nós numa cruz, isso foi um favor merecido. Então nós, como os filhos de Deus, temos que reconhecer isso. Mas só que é como a pastora falou, nós vemos hoje muitas pessoas sem Cristo. Nós vemos hoje muitas pessoas cheias de si mesma,
e já não vivem mais para Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Já não consegue mais negar a si mesmo, já não entende o poder da graça e acham que o dinheiro pode fazer tudo. Acham que a fama é tudo. Mas só que, como a pastora falou, tudo isso aqui é temporário, a nossa vida é temporária. Mas viver com Cristo é eternamente. E nós nos esquecemos disso e acabamos nos esquecendo de cuidar da nossa alma. Sendo que Cristo, quando morreu por nós, não foi para nós vivermos uma vida vazia, uma vida mundana, uma vida de preocupações com dinheiro, com casa, com família, com casamento, com carro. Não. Quando Cristo morreu por nós, foi para que nós fôssemos salvos e ali, pela graça de um favor imerecido, nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e nos tornarmos filhos novamente. Glória a Deus. E a segunda vertente de graça, em hebraico, é Gesés, né? Mais ou menos isso, que significa amor constante. E nós percebemos que Deus ele tem um amor constante por nós. Bondade, misericórdia e lealdade. Essas são todas as qualidades de Cristo Jesus. Porque se nós formos reparar, quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós negamos Deus? Em algum momento Deus nos negou? Em algum momento, pastora, Deus soltou a tua mão? Nem pode. Em nenhum momento nós vemos Deus sendo desleal conosco. Ao contrário, então a graça no hebraico, no Gesés, vai significar amor constante, bondade, misericórdia e lealdade. São todas as qualidades de Cristo. Por quê? Misericórdia, porque ele teve misericórdia e por isso ele morreu numa cruz por nós. Lealdade, porque a todo momento, mesmo quando ele foi chicoteado, xingado, açoitado, quando ele teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele continuou leal. Ele continuou com um amor constante por nós. Porque Jesus, ele poderia chegar a Deus. Leva eles. Não tem jeito. É um povo egoísta. É um povo egocêntrico. É um povo que não quer largar os seus pecados gananciosos. Porque nós vemos um jovem rico na qual Jesus está sobre ele e ele pergunta: Cristo, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus dá uma ordenança a ele: vá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E siga-me. E o que ele fez? Falou: mestre, eu tenho muitas coisas, muitos bens, eu não posso fazer isso. Então nós percebemos que essa pessoa não estava com o coração em Cristo. Nós percebemos que essa pessoa estava com o coração endeusado pelo dinheiro, pelos bens materiais. E quando o nosso coração não está cheio de Cristo, qualquer coisa pode dominar ele. Quando o nosso coração não está preenchido pela graça, o pecado ele habita. Aleluia! Quando o nosso coração não é preenchido do amor de Cristo, nós vivemos uma vida fadada ao fracasso. Nós vivemos uma vida fadada aos erros, ao pecado, porque somente Cristo pode nos libertar. Glória a Deus! Por isso que Ele é o nosso libertador. Oh, glória! E no dia da cruz, de sua morte, Ele deu um alvará. Aleluia! Nós percebemos que em 1000, sei lá das contas, uma princesa deu um alvará para os escravos serem soltos. Aí vem Cristo e faz a mesma coisa por nós, muito antes dela. É isso que Cristo fez, a mesma coisa que aquela princesa. Cristo, ele deu um alvará daquela cruz. E qual foi o alvará? Para nos livrarmos da escravidão do pecado. Porque antes, pastor, nós éramos escravos do pecado. Porque quando eu estava fora de Cristo, eu não conseguia ter controle.
Para mim o pecado era normal, beber era normal, sair com outras mulheres era normal. Pecado é gostoso. Pecado é bom. Mas aí quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, pastora, eu conheci sobre a graça, eu vi o amor constante, a lealdade, a misericórdia e a bondade, eu percebi que aquele pecado estava me levando para um poço sem fim. Aleluia. Aleluia. E ali, se Deus não tivesse tido misericórdia, eu já não veria nunca mais a luz. Por que, Mateus? Porque se eu não reconheço Cristo como meu único suficiente Salvador, eu estaria morto. E a minha alma seria encaminhada para o grande dia, para o inferno. E eu já não saberia mais o que é luz, somente dor. Porque Apocalipse vai falar que o inferno será uma dor constante, dia após dia, então é eternamente. Então nós vemos ao contrário uma graça da qual fala que nós viveremos num lugar onde as ruas são de ouro, aonde não haverá dor, nem tristeza, nem choro, nem ranger de dentes, aonde nós teremos mansões celestiais, totalmente contrário do que o pecado oferece. Mas só que nós estamos tão conectados com esse sistema mundano que nos preocupamos por demais com as contas, com o dinheiro, com o que nós vamos comer, sendo que Cristo, Ele é o suficiente. No Salmos 23, no capítulo 23, versículo 1, todos sabem o que esse versículo diz. Podem dizer para mim, por favor? Salmos 23, 1? Nada me faltará. Mas só que aí quando nós vamos para uma parte mais original, ela vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Aí a frase já muda. O verbo já não diz sobre que nós já não sentimos mais falta de nada. Porque Cristo é tudo. E é isso que Paulo está dizendo para nós em Filipenses 3:8. Então, quando nós aprendemos sobre a graça, nos aprofundamos sobre a graça e vemos que a graça ela é um amor constante, é um favor imerecido, é bondade, é misericórdia, é lealdade de Deus, nós compreendemos que nada nos falta. Aleluia, Deus. Porque se João, no capítulo 1, no versículo 12, fala que nós, quando conhecemos a Cristo e recebemos Ele, nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus, será que nós viveremos uma vida de fome? É esse Deus que a senhora serve, pastora? Que vai te deixar faltar o alimento sobre a tua mesa? É esse Deus que você serve, pastor Francis? É esse Deus que você serve, missionário? É esse Deus que você serve, Senhor? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. E lá no Mateus 25 ele fala, não andeis solícitos por coisa alguma, mas antes... Glória a Deus, Senhor. Ninguém, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tens de muito mais valor do que elas? Eu estou lendo Mateus 6, no 25, agora estou indo para o versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covar da sua estatura? Isso é, quanto de vós pode acrescentar mais anos às suas vidas? Glória a Deus. Versículo 28. Quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Versículo 29, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Cristo está dizendo, vós sois homens de pequena fé. Porque quando nós estamos nos preocupando com o dinheiro, com o alimento, com o que vestir, com o que é a vez de calçar, com o que é a vez de beber, ou comer, nós somos homens de pequena fé.
Porque o que Hebreus 11:1 fala? A fé é o firme. A fé é o firme. As coisas que não se veem, mas daquelas que nós temos a certeza do que acontecerá. Eu pergunto a você, pastor Francis, você tem certeza das promessas de Deus na tua vida? Missionária, você tem certeza? Se Deus hoje falar, olha só, missionária, eu vou te levar para viajar para o Havaí, você tem certeza disso? Por que você tem certeza disso se você ainda não viu? É a fé. Porque quando nós temos fé, quando nós compreendemos de que nós somos filhos, quem é o nosso pai, porque o salmista vai falar, vós que sois maus, sabe dar coisas boas aos teus filhos, imagina eu, o teu Deus, o que vos darei? Então a graça, que é um favor imerecido, que é a bondade, o amor constante, a lealdade e a misericórdia de Deus, nos faz compreender que Cristo, Ele não nos abandona. Cristo, Ele nos ama. Aleluia. Cristo, Ele está conosco todos os dias. Cristo, Ele que nos mantém de pé, Ele que nos sustenta, Ele que paga tudo na nossa vida, porque Ele pagou a nossa maior dívida. Será que essas dívidazinhas, será que sustentar a nossa casa Ele não vai fazer? Porque se quando Deus nos chama para viver algo, isso é uma confiança, porque quando eu continuar lendo aqui, ele vai dizer no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios se preocupam. O vosso Pai Celestial bem sabe, olha o que o versículo 32 está dizendo, de Mateus 6, porque o vosso Pai Celestial bem sabes que vós necessitais disso. Aí vem o 33 falando, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e vem a vírgula, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Puxa, Mateus, mas caraca, eu tô vendo minhas contas atrasando, o dinheiro atrasando, e Deus me chamando para ir pregar para um mendigo, como é que eu vou se eu tenho que trabalhar? Sabe por quê? Você tá vendo tudo desmoronar enquanto Deus está te chamando? Porque não tem sido obediente, não tem confiado na graça. Porque o mesmo que dá o chamado é o mesmo que sustenta. Aleluia. O mesmo que deu o dom é o mesmo que dá a graça. Aleluia. Glória a Deus. Pois por acaso ele é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Ele é a igreja. Então aquele que te chamou, ele te sustenta. Pois aquele que vive em obediência consegue viver a totalidade da promessa. Pois aquele que mergulha em Cristo, mergulha na palavra, aquele que confia plenamente em Deus, esses são o que estão, como Mateus 6,33 fala, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E está vendo todas as coisas sendo acrescentadas. Porque Eclesiastes fala as bênçãos nos... As bênçãos nos... Em outras versões vai dizer, elas nos seguirão. E por que as bênçãos nos seguirão? Por que, pastor, as bênçãos nos seguirão? Porque a gente está fazendo a obra. Por quê? Porque a gente está fazendo a obra. Porque nós estamos fazendo a obra. Porque quando nós nos preocupamos mais com as vidas, mais com as almas perdidas, quando nós nos preocupamos mais com o reino, Deus derrama as coisas que nós necessitamos. Porque nós vemos a trajetória dos 12 com Cristo. Jesus ele fala para eles, não levem bolsas, não precisam levar roupa. Por quê? Aquele que chamou estava sustentando. E eles não passaram fome nem sequer um dia.
não deixaram de vestir nem sequer um dia, não deixaram de calçar nem sequer um dia, não deixaram de se deitar nem sequer um dia. Porque eles estavam confiando em um Deus. E que Deus é esse? É esse Deus da palavra. Esse Deus aqui, ó. Aleluia. Que diz para vocês e para mim: eu sou o teu Deus. Aquele que fez os céus, a terra e o mar. Aleluia. Aquele que era e há de vir. Eu sou. Quando ele vai até Abraão, ele diz: eu sou. E eu sou o Deus poderoso. Jeová Jireh, Deus da provisão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é como a pastora falou, muitas vezes nós vemos igrejas querendo fazer campanhas e campanhas de dinheiro. E nós não vemos milagres, nem cura, nem libertação, nem transformação. Por quê? Não estou pregando a Cristo, estão pregando dinheiro. Aí a graça não tem como superabundar sobre o pecado. E aonde há pecado, a graça não vai habitar. Então, enquanto nós formos pessoas fixadas com os olhos nesse mundo, nós não conseguiremos compreender a totalidade do conhecimento de Cristo. Nós não conseguiremos viver a totalidade da promessa. Porque enquanto o nosso coração se preocupar com as contas, com as coisas, em vez com o chamado, em vez com as vidas lá fora, nós não viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas aí, Mateus, o sol nasce para o justo e injusto? Sim. Mas o injusto, ele está tão fissurado no dinheiro que ele começa a trabalhar, fica fixado naquilo. E no decorrer disso ele perde muita coisa. Por quê? Satanás vai permitindo para o injusto. E se você for ver, hoje, muitos bilionários, trilionários, que não estão em Cristo Jesus, vivem uma vida vazia, vivem uma vida desbórnia, vive uma vida com uma mulher aqui, outra ali, porque não entendeu o que a graça de Deus estava nos dizendo, porque não compreendeu que aonde habitou o pecado superabundou a graça, porque não entendeu quem Deus é, porque não compreendeu que Deus é o nosso Pai, o nosso Redentor. Aleluia. E tudo que Cristo quer de nós é fé. Pois sem fé é impossível. E tudo que Deus quer é confiança. Uma confiança plena em Deus. Sabe por que a pastora falou que Deus vai sustentar? Porque ela confia, ela sabe o Deus que ela serve. Pastora, qual o Deus que você serve? Qual Deus que você serve, pastora? Qual Deus que você serve? Deus Todo-Poderoso. Qual Deus que você serve, missionária? Deus que cuida da sempre da vida. Qual Deus que você serve, Maria? Deus vivo e poderoso. Qual Deus que você serve, missionária? O Deus vivo e poderoso. Se Ele é vivo e poderoso, há de faltar alguma coisa em nosso meio? Porque quando nós compreendemos o que Salmos 23:1 está falando na sua originalidade da tua palavra, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, nós compreendemos que nós só precisamos de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Aleluia. E aí as coisas nos são acrescentadas. Aleluia, Deus. Aí Deus começa a derramar, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos é de Cristo. Porque tudo aquilo que nós necessitamos é Cristo. Porque nós precisamos viver para... Porque todas as coisas são para Ele e por Ele. E a graça, que foi um favor imerecido, nos fez ter um alvará de soltura da nossa escravidão. E agora os nossos olhos são abertos
e nós conseguimos compreender esse amor, essa graça, agora nós conseguimos entender quem verdadeiramente Deus é. Aleluia. Porque aqueles que creram e receberam em Cristo Jesus tiveram o direito de se tornar filhos de Deus. Aleluia. Fique de pé, igreja, por favor. Eu fecho a minha Bíblia nesse momento. Quantos aqui conseguiram compreender a palavra nessa noite? Aleluia. Vamos recapitular. O hebraico, a palavra graça, ela tem dois sentidos. Rein, significado, favor imerecido, que é o que mais nós conhecemos. E Jesus, significado, amor constante, bondade, misericórdia e lealdade. Então, com isso, eu quero deixar essas duas vertentes sobre graça, para que no decorrer da semana, no decorrer do dia, no decorrer dos momentos desesperados, vocês possam lembrar. Como assim, Mateus? Lembrar do quê? Lembrar do amor constante, da bondade, da misericórdia e lealdade de Deus. Pastor, mas em qual momento eu precisarei lembrar disso? No momento em quando você se vê desesperado, você confiar que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Pastor, em qual momento eu entendo sobre esse amor constante? Quando você pensar que ninguém te ama, você vai ver que Deus te amou tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo nele que não pereça, mas tenha vida. Pastor, em que momento eu percebo essa bondade? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis a esse mundo, mas sejais renovados pelo poder do entendimento de Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aí que nós percebemos a bondade. Porque quando nós não nos conformamos com as coisas desse mundo, quando nós não nos conformamos com esse sistema religioso criado pelo homem, que na verdade não nos aproxima de Deus, não nos aproxima da graça, só nos afasta. Porque esse sistema religioso foi criado para separar o corpo de Cristo. É isso que Cristo está dizendo. Não vos conformeis, e aí vós experimentará a minha boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Mateus, onde eu percebo a lealdade? Glória a Deus. De Aleluia. Mateus 6, capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Jesus está demonstrando o quanto ele é leal. Por que, Mateus, Jesus está mostrando isso? Porque quando ele fala, no versículo 33, não buscai, mas buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e eu acrescentarei todas as coisas, ele está mostrando que ele é leal. Ele está mostrando que ele é fiel. Porque no versículo 25 já nós já lemos, não precisa andar ansioso, não precisa andar preocupado com o que é vez de vestir, com o que é vez de comer, com o que é vez de calçar ou beber. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Essa é a graça redentora. Então eu quero deixar Glória a Deus. essas duas vertentes para que vocês e eu possamos lembrar todos os dias de quê? De que ele é leal, misericordioso, bondoso, amoroso. E ele fez algo que ninguém faria por nós: morrer numa cruz. Feche seus olhos, eu quero orar por cada um.